Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vou falar quais são os objetivos da Rússia nesse conflito com a Ucrânia antes de falar como a guerra pode se desenrolar, porque você não consegue entender um conflito ou uma guerra sem entender quais são os objetivos dos players envolvidos. Já tem um vídeo aqui no canal grande explicando a respeito de todos os objetivos da Rússia, os problemas históricos e etc. Tem mais de 20 minutos e vocês podem assistir depois desse vídeo aqui para se aprofundar no assunto. Mas resumidamente, a Rússia ela tem interesse na Ucrânia por conta de dois fatores. Um deles é o acesso para o Mar Negro, que permite que a Rússia acesse o Oceano Atlântico, o Oceano Índico através do Mediterrâneo. E isso é importante para o comércio global, é importante para a Rússia fazer valer os seus interesses no resto do mundo e também garantir aí a sua situação econômica. O outro interesse da Rússia é manter aquela região tão próxima, né? Manter aquela zona fronteiriça distante da influência dos Estados Unidos, da influência da OTAN. Eu expliquei no vídeo maior qual que é o problema disso, qual que é a contradição iminente que vai existir sempre entre os Estados Unidos ou qualquer potência naval que exista no Ocidente e qualquer potência terrestre que tente se constituir no Oriente. Agora temos a Rússia, já tivemos a União Soviética, certo? Eu explico tudo isso no vídeo maior de 20 e poucos minutos, vocês podem lá ver, mas por agora isso é o mais interessante saber. O que a Rússia quer é colocar a influência da OTAN o mais longe possível e ter o seu acesso ao mar. E por isso eles estão mobilizando tropas e já saíram notícias, se não me engano saiu ontem a notícia de que parece que a Coreia, Israel, outros países já estão retirando os seus diplomatas da Ucrânia e que os planos de invasão russa na Ucrânia prevêem que a invasão comece na semana que vem. Então, é claro, isso aí pode ser contra-informação, pode ter um monte de fatos errados, dos diplomatas não, esse aí é oficial mesmo. Mas por parte dos planos russos, ninguém sabe exatamente o que o Putin e os seus comandantes estão aprontando. Então, realmente, isso aí é tudo especulação, mas existe algo sobre a guerra que a gente já sabe antes dela começar. Que é o seguinte, a Rússia é muito mais forte que a Ucrânia, porém a Ucrânia imporia seríssimas baixas à Rússia caso fosse deflagrado um conflito de larga escala naquela região. Por causa do seguinte, eu vou convidar vocês a depois desse vídeo entrarem num site muito bacana chamado Global Firepower. É um site onde você pode comparar as capabilities dos países e ver qual deles tem maiores chances num caso de conflito. É claro, isso não é um super trunfo, tá? A guerra não é super trunfo em que você tem mais soldado, você ganha. Se fosse assim, os Estados Unidos teriam ganho com facilidade no Vietnã. Se fosse assim, o Japão não teria conseguido se expandir, o Império Japonês não teria conseguido se expandir sobre a China, não teria ganhado da Rússia. Então, realmente, essa história aí de restringir tudo a um super trunfo, ela é idiota. Mas ela serve para mostrar uma comparação de força entre os países. E a Rússia, sem dúvida alguma, ela é muito mais forte que a Ucrânia. Porém, a Ucrânia tem capabilities o suficiente para resistir. A população de 40 milhões de pessoas, aproximadamente. Vocês pensem, o Brasil tem 200 milhões. A Ucrânia tem, assim, um quarto disso, mais ou menos. Pode parecer pouco, mas o fato é que desses 40 milhões, 22 milhões, de acordo com o site, são de homens, em geral são os homens que prestam serviço militar, que estão mais aptos a se engajar na guerra, mas é claro, em uma situação de invasão, como vimos no Afeganistão, como vimos nas guerras mais recentes, homens, mulheres, crianças, todos participam. Hoje em dia, graças à tecnologia, uma criança de 12 anos consegue operar um fuzil, consegue operar uma metralhadora sem dificuldade. Isso é uma coisa horrível? É, mas é a realidade e é o que pode acontecer na Ucrânia no caso de uma invasão russa. E a Rússia teria que mobilizar muitas tropas para conseguir ocupar o território ucraniano, para conseguir vencer a Ucrânia numa guerra. E existe um problema que é o apoio da OTAN. Mesmo que a OTAN não entre no conflito com tropas, com homens,
eles podem entrar no conflito com armamento, com apoio bélico, podem fornecer armas antitanque. Lembrando, a maior força do exército russo em matéria terrestre são os seus blindados, são os seus tanques. Se a OTAN fornecer uma quantidade substancial de armamento antitanque para rebeldes ucranianos, para as forças armadas ucranianas, isso pode impor baixas muito sérias ao exército russo. E o exército russo não pode se dar ao luxo de perder as suas capabilities, de perder a sua capacidade bélica. Porque o que acontece? A Ucrânia não é a única inimiga da Rússia, a Ucrânia não é o único país com quem a Rússia deve se preocupar no mundo. Se eles gastam força demais na Ucrânia, podem ficar vulneráveis em outras frentes. Lembrem-se, a Rússia é um país muito grande, a Rússia é um país que já tem conflito com a Geórgia, tem problema lá na região da Chechênia, tem problemas e tensões geopolíticas com o resto do leste europeu e com a Europa Ocidental. Então a Rússia não pode se dar ao luxo de investir toda a sua capacidade num conflito na Ucrânia. Ela precisa selecionar muito bem quais vão ser os recursos que vão ser selecionados, né? Selecionar os recursos selecionados, o pleonasmo correndo solto aqui no canal, mas o que acontece é isso. A Rússia precisa ter cuidado em quais recursos vai usar nessa guerra, porque se usar recursos demais, pode acabar comprometendo suas defesas. Outro problema: as sanções que a Rússia pode sofrer nesse processo. A Rússia não é um país, digamos assim, economicamente muito forte e pujante. Sofrer graves sanções econômicas por parte dos membros da OTAN pode ser um grande problema para a Rússia, principalmente no longo prazo. E se esse conflito ele se estender por muito tempo, o que vai acontecer é que, além da Rússia estar gastando dinheiro demasiado com o conflito, ela vai perder através das sanções que serão impostas. Então esse é o risco de um conflito de larga escala, um conflito que vai se estender por um longo prazo. Vejam o prejuízo que a guerra no Iraque causou aos Estados Unidos, que é um país com economia muito mais forte que a economia russa. Então eu já descarto que a Rússia vai querer dominar a Ucrânia nesse conflito e anexar totalmente a Ucrânia e, sabe, estender o mapinha russo lá para a Ucrânia e falar que é dele, igual no War. Eu acho que não vai acontecer isso, eu acho que é praticamente inviável, mas eu acho que existe outra coisa que é viável: é inviabilizar que a Ucrânia faça os acordos com a União Europeia e a OTAN. Como fazer isso? Através de conflito que desestabilize o país. Ou seja, conflitos, principalmente apoio de separatistas, apoio de insurgentes. Isso aí pode funcionar muito bem para atrapalhar a Ucrânia e para fazer com que a Ucrânia não seja um país viável para a OTAN ou para a União Europeia. A União Europeia tem alguns critérios para aceitar alguns países, né? Para aceitar os países que vão se tornar membros dela. E um desses critérios é não ser um país fragmentado em guerra civil e, né, com iminentes invasões. Então, certo? Inviabilizar que a Ucrânia celebre esses tratados, eu acho que é a coisa mais fácil para o Putin fazer e talvez seja a mais sensata. E junto com isso, acho que vem a consolidação do domínio da Crimeia. Porque a Rússia já invadiu e anexou a Crimeia, que é a península que dá acesso ao Mar Negro. E o que acontece é que essa anexação ela não é aceita pela comunidade internacional, né? Ele é visto como um ladrão que foi lá e roubou a península da Crimeia. Pois bem, se através dessa guerra, desestabilizando a Ucrânia, fazendo ataques não com o objetivo de ocupar a Ucrânia, mas com o objetivo de destruir a estrutura ucraniana, destruir as capabilities ucranianas, é possível que o Putin consiga pressionar para que essa anexação da Crimeia passe a ser aceita em troca de uma cessação dos ataques. Porque existe uma grande diferença entre você invadir um território para ocupar e anexar e invadir um território para lascar com ele. Para você, né, estragar um território, basta jogar umas bombas, invadir alguns lugares, passar com as suas tropas. Você não precisa ocupar nada, você não precisa pacificar a população civil, você não precisa fazer nada. É só jogar bomba, só fazer confusão e tá tudo certo. Você já desestabilizou o suficiente. Então é muito mais fácil e mais barato
e menos arriscado do que tentar anexar um país. Tentar, por exemplo, fazer com que a população de 40 milhões de ucranianos fique contente com a ideia de ter o seu país anexado pela Rússia. Isso seria muito difícil. Então, eu acredito mesmo nessa teoria que a Rússia vai promover o caos na Ucrânia, vão jogar bomba, vão fazer um monte de merda, para tentar pressionar que a sua vontade seja, né, respeitada na região. Aquela coisa, né? Não se respeita a vontade de déspota, mas provavelmente essa vai ser a estratégia do Putin. É claro, pode ter aí outros projetos e outras informações que eu não tenho. Bom, com as informações que eu tenho, eu consigo estabelecer isso aí. A Rússia vai fazer uma guerra focada em desestabilizar e destruir a Ucrânia, estragar a Ucrânia, vai manter a guerra restrita às fronteiras da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia vai receber a ajuda de outros países e a Rússia não vai tentar se meter nesses países. Se fizer isso, vai ser agressão direta a alguns membros da OTAN, e isso aí começa um problema. Aí a Rússia realmente não tem a menor chance contra a OTAN combinada. E aí, assim, esse é o risco da Terceira Guerra Mundial, que eu acho que é bem remoto, felizmente. Ou infelizmente, né? O pessoal hoje em dia não gosta desse negócio de humanidade, né? A misantropia tá em alta. Então, né? O pessoal que gosta de extinção em massa deve estar todo feliz. Mas eu acho que não vai acontecer. Então, pessoal, isso é o que eu acho que pode se desenrolar nesse conflito na Ucrânia, beleza? Um abraço pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ver o vídeo lá de 20 minutos a respeito da Rússia e o objetivo dela com a Ucrânia, tá? É um vídeo muito legal, um dos vídeos mais divertidos que eu gravei esse ano. Um abraço e até a próxima.